tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Hoje nós estamos aqui em Xaxim para falar de um assunto muito sério, né? Nós estamos no Setembro Amarelo e a gente precisa falar de prevenção às doenças mentais. E aí eu vim na casa de uma pessoa que eu gosto muito, já entrevistei muito no Ver Mais. Ela é psicóloga, a gente vai apresentar agora. É a Neuza Mazola. A Neuza é psicóloga, como eu já falei, né? Mas hoje ela vai falar um pouquinho como paciente também, porque antes dela ser psicóloga, ela teve depressão. Nós vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. Então, eu já falo com a paciente e com o profissional ao mesmo tempo, né, Neuza? Isso aí. Boa Isso aí. tarde, Boa obrigada tarde. por nos receber na sua casa. Eu que agradeço. Me conta um pouquinho da tua história com depressão. Já foi na fase adulta, né? Foi na fase adulta. Então, eu tive um histórico de mais ou menos uns 20 anos, 20 a 25 anos de depressão. Depressão com ideias suicidas, com internamento, não um internamento psiquiátrico, mas internamento hospitalar várias vezes, inúmeras vezes durante esses 20 anos. Eu tive um histórico de tomar muita medicação. Quando eu cheguei ao ponto de decidir, eu não quero mais ficar nessa fase, eu me recordo que eu estava sentada no meu sofá, eu tinha uma mesinha, em cima eu coloquei toda a medicação que eu tinha. Na época eu tomava 9 tipos de medicação para depressão. E aquele dia eu me senti muito cansado. Eu tinha emagrecido 25 quilos no decorrer de um mês e eu pensei, agora é hora de começar a sair dessa zona de conforto, porque é uma zona de conforto, e buscar ajuda para sair desse quadro depressivo. Então, eu fiquei praticamente 25 anos vivendo como uma pessoa literalmente doente nos quadros depressivos. Quando você fala zona de conforto, não quer dizer que não é grave, né? Não. Era grave. Porque a gente ouve muitos depoimentos de pessoas com depressão que dizem, as pessoas não entendem o que se passa, acham que literalmente... Tem gente que diz que é preguiça, né? Que tem que levantar dali, que é fácil. É gravíssimo, porque assim, é um quadro, a depressão, eu digo, hoje eu estou numa nova experiência com o câncer, né? É totalmente oposto uma da outra. Quando a gente está num quadro depressivo, você não tem forças para sair daquilo. Eu sempre dizia que a depressão era o câncer da alma que a gente tinha, porque a gente não tem forças suficientes e ela se torna assim uma zona de conforto porque está tudo mais cômodo ali também, né? Eu vejo, hoje eu tenho essa visão, mas são pouquíssimas pessoas que têm a visão desse quadro de zona de conforto. Ela é preocupante porque a maioria das pessoas ao nosso redor não nos entende de jeito nenhum. Você tem aquelas ideias suicidas porque você não consegue visualizar um futuro, né? Algumas pessoas são muito ansiosas. Eu não era muito ansiosa, eu era uma pessoa mais triste. Então, algumas pessoas, os quadros são diferenciados, mas é preocupante porque eu conheço poucas pessoas que conseguiram sair do tratamento e superar. São pouquíssimas. E no teu pessoas. caso, como é que foi, né? A gente veio te visitar por isso, para te mostrar como um bom exemplo. Sim, né? sim. E te levou para psicologia também, levou pra né? psicologia. Conta pra gente, depois desse dia que você decidiu dizer, né, que vai sair dessa zona de conforto, como é que foi essa tua reação? Como é que foi a tua cura? Eu busquei ajuda, na época ainda hoje funciona os CAPS, né? Foi no CAPS que eu consegui ajuda de uma psicóloga para iniciar o tratamento. E literalmente foi a psicologia que me deu a cura também. Lá a gente fazia aqueles grupos terapêuticos e eu nunca vou esquecer, num grupo daqueles teve um encontro com violão, música e tal. Naquele momento eu pensei, olha, se eu sair daqui, eu me curar, quantas pessoas eu consigo fazer sair desse ciclo? Então, eu preciso buscar forças, eu preciso encontrar as pessoas que estão preparadas para me ajudar. Por isso que acontece muito suicídio, a falta desse entendimento que eu sozinha não consigo. São pouquíssimas pessoas que conseguem buscar ajuda, ter a visão de eu vou buscar ajuda porque eu preciso sair desse quadro. É um quadro assim, eu sofri anos e ninguém me entendia. As pessoas diziam que era preguiça, as pessoas diziam que era acomodação, elas falavam que era um vitimismo, eu estava me fazendo de vítima, mas eu estava tão cansada de ouvir as pessoas dizer, mas tantos anos com depressão, tantos anos, quanta coisa você podia ter feito. E aí, de repente, do nada, assim, veio aquele insight maravilhoso e eu fui em busca. Quando a gente fala de causa, claro que uma morte de alguém da família Sim. pode desencadear, né? Sim. No teu caso, tu conseguiu visualizar? Consegui. Eu, além dessas causas, eu tinha causas, assim, movidas muito na questão
de relacionamento pessoal. O meu era ali, mas eu também tinha um histórico genético. O meu avô teve, então assim, depois que eu estudei, eu entendi que podia ter sido uma causa genética. Meu pai teve, então assim, tinha uma sequência de gerações também, né? Mas há muitos quadros que são, sim, genéticos, mas há muitos quadros que são do luto, um nível de estresse muito grande também provoca quadros depressivos, situações que você não conseguiu lidar no decorrer da tua vida, a própria infância, eu tenho histórico de algumas coisas da infância que influenciou também. Então, se a gente vai fazer um quadro ali, tem várias coisas que ficam como tópico. E aí a tua volta por cima lá te levou para psicologia já perto dos 40? 38 eu tinha quando eu entrei. Eu era a aluna mais velha na turma da psicologia. Quando eu entrei, depois entrou uma outra senhora que ela era um pouquinho mais. Eu tenho orgulho de ter chegado até ali e hoje poder fazer essa diferença com os meus clientes, os meus pacientes. Porque quando você sentou na minha poltrona e falou, olha, eu estou com uma tristeza muito profunda, eu sei mensurar se aquilo é depressão ou se é uma tristeza do dia a dia, do decorrer do dia a dia. E qual que é a lição, assim, né? É uma palavra meio clichê, assim, mas o que tu poderia dizer, né, para essas pessoas que estão em depressão ou para as famílias que enfrentam isso, né? Para falar desse Setembro Amarelo, que é de prevenção, né? Realmente o suicídio é uma palavra que a gente tem que falar para prevenir, principalmente, né? Eu acho que uma lição muito importante que as famílias e as pessoas precisam ter é escutar quem está do teu lado. Um dos maiores problemas que leva ao suicídio, eu tenho certeza absoluta, porque eu passei por isso, é a falta de alguém escutar, de alguém te acolher, prestar atenção se não está dormindo, se não está comendo bem, se está muito agressivo. São coisas assim que não precisa ter o conhecimento da ciência, né? É o dia a dia. O que está acontecendo que você está tão agressivo comigo o tempo todo? Porque a depressão também leva um quadro mais agressivo em determinados momentos, até do dia. Às vezes aquele nível de alegria, de repente daquele nível de tristeza e também agressividade. Então, prestar atenção nesses pequenos detalhezinhos e ouvir. Porque eu cansei de ouvir no meu consultório as pessoas dizer, mas está só se fazendo de vítima, está dizendo que vai se matar e não vai se matar. Vai. A pessoa, ela programa, ela vai arquitetando e se tiver um ponto assim num dia, aquele pico de tristeza for avançado, ele se mata. Ele se mata. Então, vamos ouvir, vamos conversar, né, Neuza? Isso, conversar e escutar. Hoje o ser humano escuta muito pouco, né, Fábio? A gente tem muita necessidade de falar e não se consegue escutar o outro. E o grande segredo, eu como profissional e como paciente que passei, muitas vezes eu precisava ser ouvida e ninguém. E quem não tem, né, Neuza? Existem várias opções. A Neuza falou do CAPS. Sim. Tem os serviços tem o CVV. Tem o CVV, que era isso que eu ia chegar agora. Nós vamos deixar na tela aqui os contatos do CVV, que tem por telefone, tem online. Não deixa de buscar ajuda, é muito importante. Neuza, que pena, né? A gente chegou aqui na casa da Neuza e a gente queria se abraçar. Eu queria muito também. Nossa, mas assim, não vai faltar oportunidade, Não vai, com certeza. Muito obrigada. Agradeço. Abrir o teu coração pra gente contar essa história, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu agradeço. Obrigada de coração. O meu também. Gente, beijo, bom feriado pra vocês.